porque a senadora Tereza Cristina foi escolhida como relatora daquela PEC, proposta de emendar a Constituição, que fixa mandatos de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. De autoria do senador Plínio Valério, essa proposta ainda estabelece prazos para indicação, aprovação pelo Senado Federal e nomeação. Além disso, também dá ao Senado o poder de escolha de um magistrado pela maioria absoluta, caso o presidente da República ultrapasse o prazo determinado. Com o amplo apoio da oposição, a PEC dos mandatos também possui incentivo do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que defende ainda a elevação da idade mínima para você se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Você, José Maria Trindade e Tereza Cristina, então, escolhida para ser a relatora dessa PEC que pretende limitar o mandato dos ministros do Supremo em 8 anos. O que é preciso considerar nessa análise, Zé Maria? Esse processo de discussão é consequência de algumas coisas que têm acontecido nos últimos anos, né? Sim, é exatamente isso. O processo constituinte que criou o Supremo Tribunal Federal se baseou na Suprema Corte norte-americana, né? E lá, para se ter uma ideia, não existe mandato, existe ministro para o resto da vida. Ele fica até onde ele quiser. E aqui se criou o Supremo Tribunal Federal, vitalício, que é indicado vitalício, e que se aposentava aos 65 anos de idade. E aí houve uma PEC para evitar que a Dilma indicasse 2 ministros, chamada PEC da Bengala, que aumentou para 70 anos de idade. Aí a 70 anos é porque tem uma aposentadoria compulsória, né? É o único lugar que eu conheço onde as pessoas não querem se aposentar. Porque aqui na esplanada dos ministérios, se dependesse dos funcionários, se aposentariam todos aos 40, 50 anos. Vai tentar aumentar o tempo de contribuição ou o tempo de trabalho, que essa esplanada cai. Na reforma administrativa, isso será um grande debate. Na reforma da Previdência, quando eu disse que alguém tem que trabalhar 2 anos a mais, a pessoa se revolta. No Supremo, não. Se falar lá, ó, vai ter que trabalhar mais 20 anos, todo mundo bate palma. Beleza, eu realmente não entendo essa força. Mas é porque é diferente, trata-se de poder, e o poder exercido, ele faz bem ao uma à saúde do Homo sapiens, né? É assim. Então o Supremo foi forjado para ter um mandato vitalício, até aposentadoria compulsória. Isso foi a decisão do Constituinte. E esse debate na Constituinte foi muito forte para saber exatamente sobre isso. E tinha uma ideia muito pesada de se fazer mandatos para os ministros do Supremo. Eu me lembro que a grande resistência contra os mandatos é de que o ministro chega lá sabendo que vai sair em 8 anos ou 10 anos, ninguém sabe exatamente qual seria o tempo de mandato, ele agiria diferente. Porque ele não seria ministro o tempo inteiro, ele seria ministro até 10 anos. E a partir daí, ele iria ganhar muito dinheiro. Isso é inevitável. Um escritório de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal é um escritório cheio, porque não é só pela competência dele em lidar com o judiciário, mas conhecimento entre colegas no Supremo Tribunal Federal. Até pouco tempo, advogado, ex-ministro do Supremo, não tinha nenhum entrave. Ele entrava no Supremo e ia lá na porta do ministro que estava julgando um processo dele e nem batia. Simplesmente falava para a secretária, fulano está aí, e chamava pelo número íntimo e entrava no gabinete do ministro e falava sobre um processo que estava julgando. E aí eu me lembro como se fosse hoje, o Maurício Correia foi fazer isso no gabinete do deputado do ex-presidente do Supremo e foi expulso de lá, dizendo, olha, isso é antiético e se eu receber você, eu vou ter que receber a outra parte para dar um equilíbrio, e é real. Mas até hoje, já reduziu muito, mas até hoje, ex-ministros do Supremo têm trânsito livre entre os colegas e estão em escritórios bastante lucrativos, né? Então, assim, veja que tem argumento para todos os lados. Então, se aprovar agora mandatos para os ministros, daqui a pouco nós estaremos retornando ao jeito antigo de ministros vitalícios. Pois é, só lembrando que os ministros do STF, eles ficam no cargo, como bem disse o Zé Maria Trindade,
até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Vimos, 75, inclusive, mais recentemente isso com a ministra Rosa Weber, que completou 75 anos no segundo semestre do ano passado. Você, Roberto Mota, ao estabelecer mandatos de 8 anos, a corte teria uma rotatividade maior de ministros. Evitaria talvez a criação de grupos, acabaria talvez oxigenando a corte. Isso é bom? Eu acho que essa é uma ideia, Caniato, que merece ser discutida. Mas eu não tenho certeza de que ela realmente representa uma evolução, uma melhoria. É ingenuidade a gente achar que uma indicação para uma corte superior não vai ter componente político. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. É igualzinho. O Zé falou que a Suprema Corte daqui foi modelada na dos Estados Unidos. As indicações são sempre políticas. Às vezes, o componente político da indicação é 100%. Isso faz parte do jogo democrático. É assim que este modelo funciona. O que a gente espera é que, apesar de terem sido indicados por motivos políticos, os juízes não deixem que o seu julgamento seja totalmente controlado pela política. A gente acabou de ver um exemplo agora nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana tem juízes que são de esquerda, né? Juízes que, do ponto de vista político, são inimigos do Donald Trump, mas a Suprema Corte americana acabou de decidir a favor de Donald Trump por 9-0. Foi unanimidade, porque os juízes, mesmo indicados politicamente, deixaram de lado a política. A gente também espera das cortes superiores o princípio da autocontenção. O que é isso? É o entendimento de que há questões, há situações nas quais os tribunais não têm que se meter. Essas questões são para ser resolvidas apenas por aqueles que foram eleitos pelo voto da população. Agora, isso requer bom senso, preparo intelectual e consciência cívica. Nenhuma dessas três coisas pode ser criada por uma PEC. Pois é, antes de passar para o Alan Gani, o Zé Maria quer fazer um complemento, né, Zé? Sim, Mota, só para justificar aí essas indicações, o critério é o seguinte, é um presidente eleito, né, banhado pelos votos, que faz a indicação. E o Senado, também eleito representante do povo, é que faz a sabatina e a confirmação. Então, assim, é natural que seja assim, não tem outro método. Há também aqui 3 ou 4 propostas que visam, assim, criar um novo modelo de indicação. Eu acho que seria até mais pernicioso. Imagine uma política corporativista ali de ministros, de juízes e de integrantes do judiciário para serem indicados ao Supremo, né? É o que acontece, por exemplo, no Ministério Público, quando criaram aquela lista tríplice, foi dominada por um grupinho ali e faz uma política muito mais pesada do que é uma política corporativista de companheiros ali, muito mais pesada do que esta. É um presidente eleito que indica. Quer complementar rapidamente, Mota? É isso, não tem bala de prata. Não tem solução mágica, não tem uma fórmula que vai nos trazer a perfeição. Eu acho que em vez da gente mudar esse modelo para um outro, que a gente não tem a mínima ideia como é que vai ser, eu acho que a gente devia aproveitar a oportunidade de melhorar esse modelo atual. Eu já disse aqui que eu acho que o segredo, o tempero que está faltando nesse prato atual para ele ficar muito bom é a autocontenção. É só isso que falta. Basta olhar a Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana recebe 8 mil pedidos de julgamento por ano. Ela aceita 80. Ou seja, na grande maioria das vezes ela diz isso, eu não vou julgar isso, porque eu não tenho nada com isso. Agora, para isso, a cabeça das pessoas tem que ser correta, elas têm que ter uma visão correta, entender como é que essa instituição Suprema Corte foi criada, qual é o papel dela, e a gente contribui para isso aqui com o nosso debate permanente. Você, Alan Gani, como avalia essa proposta? Isso pode ajudar no quê ou não?
São outros aspectos que precisam ser levados em consideração e tem muitas menções aqui se o fato dos presidentes estarem indicando ministros cada vez mais jovens que ficarão na Suprema Corte por 30 anos pode ter justamente fomentado esse tipo de discussão, porque Toffoli, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Zanin, todos foram indicados com menos de 50 anos. Sim. Olha, eu tô com o Mota, eu também tenho minhas dúvidas se isso vai ter algum efeito prático, vai melhorar, talvez possa até piorar, dado que o ministro sabe que ele vai ter uma vida útil ali de 8 anos, aí que ele vai pisar mais no acelerador. Na verdade, o grande ponto, primeiro são as decisões monocráticas, aí sim tem algo em andamento que faz muito sentido, que é limitar as decisões monocráticas, principalmente em relação a questões muito relevantes. Por exemplo, não faz sentido a Lava Jato, nem a Lava Jato, os acordos de leniência que partiram das próprias empresas serem anulados numa decisão monocrática de um ministro do Supremo, anulando, inclusive, decisões de organismos internacionais, como o próprio FBI, SEC nos Estados Unidos, o próprio Ministério Público aqui, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então isso não faz sentido, Isso sim é muita autoridade na mão, é muito poder na mão de um ministro. Então eu acho que isso, de alguma maneira, isso tem que ser limitado. Outro ponto é que, na prática, o Supremo Tribunal Federal, e isso é uma crítica geral na sociedade, muitos juristas de peso, a própria OAB, enfim, criticam a prerrogativa do Supremo invadir o poder legislativo. E isso, quem é que tem que fazer o contrapeso? Tem solução para isso? É o próprio Congresso Nacional, mas precisa coragem para isso. Por exemplo, Renan Calheiros, o Zé, que sabe aí os bastidores como ninguém da política, ele deve lembrar desse caso, eu não lembro especificamente o que era, Zé, você me ajuda, mas o Renan Calheiros, numa decisão que o Supremo interferiu, o Renan Calheiros pegou e devolveu e falou, isso aqui é nosso. Eu tenho sérias críticas, um monte de críticas aqui ao senador Renan Calheiros, mas uma eu não tenho, ele é corajoso, ele peitou, e o Supremo recuou. Por quê? Porque ele estava correto. Da mesma forma que essa autocontenção que o Mota fala, precisa de homens dentro do Supremo que também façam esse trabalho de autocontenção e de crítica. Falar, opa, ministro, o senhor está passando do ponto. Não é por aí. Você sabe, também tenho críticas a ele, mas sabe quem é que tinha essa coragem no passado? Joaquim Barbosa. Fazia esse trabalho, peitava, tem embates, brigas emblemáticas do ex-ministro Joaquim Barbosa com alguns ministros ali do Supremo. Então, tá precisando isso. No final das contas, a gente está falando, em última análise, porque as decisões ainda são tomadas por seres humanos, a gente está precisando de pessoas fortes, de personalidade forte, seja no Congresso ou dentro do Supremo, para fazer esse trabalho de contenção. Já que o Gani mencionou esses episódios aí em Brasília, Zé, se você quiser comentar, mas eu queria que você também trouxesse a informação, porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, também defende a elevação da idade mínima para você indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é isso, Zé? Exatamente. Esse episódio, existem alguns episódios, poucos, mas existem, de ordens não cumpridas. Uma delas foi para trocar deputado, porque havia um debate sobre qual o deputado que assumiria na vaga de outro, E o ministro Marco Aurélio mandou o presidente da Câmara a dar posse a um e o presidente da Câmara simplesmente se recusou. Não, o critério é outro. Um caso parecido com o que agora o Supremo determinou que Luiz Carlos Rauli assumisse a vaga de Deltan Dallagnol. E havia dúvidas, muita gente não concorda. Mas o atual presidente, Arthur Lira, deu posse a Luiz Carlos Rauli e pronto. Esse episódio do Renan era uma tese de que um presidente da República não pode ser réu. E Renan Calheiros se tornou réu em um dos inquéritos, um dos processos dele no Supremo Tribunal Federal. E levantaram a tese o seguinte:
Se o presidente da República não pode ser réu, então não pode ser réu também ninguém que esteja na linha sucessória da presidência da República, ou seja, presidência da Câmara e presidência do Senado. Então, ao se tornar réu, entenderam, alguns adversários do Renan, entraram no Supremo e houve um despacho para ele deixar a presidência do Senado. Ele simplesmente primeiro ele não aceitou a notificação, né? Procuraram ele em todos os lugares, ele mandava dizer que não estava. Num dia eu me lembro, ele estava lá no gabinete e falou, não estou não, falou, o assessor mandou o oficial de justiça ir embora, dizendo não vai notificar, não notificou, e ele continuou até o plenário derrubar a decisão do ex-ministro Marco Aurélio. É muito interessante essa história, esse processo, que mostra realmente que o Congresso é um poder, né? Então, e é eleito, e é um poder eleito. Há debate, nós já até comentamos aqui, sobre o verdadeiro poder, porque alguém, acho que foi o José Disseu, que disse que o Supremo não é um poder legítimo, porque não é eleito. O Executivo, sim, tem um presidente eleito. O Congresso, sim, tem um presidente eleito, né? E um presidente da Câmara, e todos os deputados são eleitos. E os integrantes do Supremo não são eleitos. Então, há um debate sobre o verdadeiro poder. É um poder de decisão, enfim, mas sobre o verdadeiro poder. Então, há esse debate constante aqui, e isso é bom, porque enriquece a democracia, que não é um regime totalmente fechado e totalmente pronto. Todos os dias, né, se fala sobre isso. Agora, voltando aqui ao presidente da Câmara, desculpa, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele está numa linha mais moderada e mais alinhado ali com o governo do ex-presidente, do presidente Lula, enfim, e agora já se fala em Davi Alcolumbre, apoiado pelos partidos de oposição, que não teria e não terá essa mesma linha de Rodrigo Pacheco. É esperar.